tu tem que ter dentro do clube um departamento de scouting fenomenal. Então, quando o Ronaldo vem, primeira coisa, departamento de scouting. Os caras profissionais, o André e o Marcos, que estão à frente do departamento de scouting no Cruzeiro, eles são ótimos. Então, junto com Paulo André, Pedro Martins, eles começaram a analisar treinadores jovens, baratos, mas que têm um estilo de jogo agressivo como o Cruzeiro é. Então, eu lembro que no kickoff que a gente fez, nunca nenhum clube fez isso. Mandar todos os jogadores sentar, funcionários sentar e falar, bom, isso é o Cruzeiro. A gente assumiu no D0, o D1, D2, até 2025, o nosso planejamento é esse. A gente quer ser agressivo, a gente quer ser ousado, a gente quer fazer isso. Então a gente precisa de um treinador que tenha as mesmas características do Ronaldo e da equipe dele. Então onde achar esse treinador? Scouting, se vira. A gente precisa de um cara que tenha modelo de jogo, que tenha posse de bola mais de 70% no campo adversário, que quando perde a bola, 5 jogadores são igual mosca ali em carne podre para recuperar. E aí foi feita a análise de vários treinadores, né? Isso eles explicaram pra gente. Até chegar no Pesolano. E aí quando eles entrevistam o Pesolano, o legal é que, beleza, já sabiam da parte tática e técnica do Pesolano, né? E como ele fazia os times jogarem, né? Os times que ele passou. Mas ele tinha que estar muito conectado com a parte fisiológica, com a parte de preparação, com a parte médica, com a parte de administração. Porque o Cruzeiro hoje ele se comunica, né? Todos os setores. E no Brasil, cada setor está completamente desligado um do outro. Então é mais difícil a comunicação. E no Cruzeiro é completamente diferente. E quando ele é entrevistado e ele fala que não, todas as partes têm que estar dentro do futebol conectadas, então é esse o cara. Pô, ele fez um baita de um trabalho. Sim. Fez um baita de um trabalho. Claro que ele é novo como treinador ainda, e a Série A é completamente diferente, e a gente torce para que ele consiga manter esse mesmo nível, que não vai ser fácil. Mas é um cara muito promissor, né? Muito trabalhador, inteligente. Os caras acertaram em cheio em ter trazido ele. Olá a todos, aqui é o Alex e o campeonato já tá quase definido, cara. Só falta um pequeno detalhe. E comigo aqui, lá de Brasília, está Túlio. Olá, China Azul. Eu gostaria de dizer que é ritmo de férias. O Túlio humilhou agora, cara. O Túlio. Aí, Túlio, muito bem, é isso aí, cara. Salivei aqui agora. E comigo aqui também está ele, o abominável Homem de Neves, Valdir. Rapaz, a gente faz toda a preparação, vem o Túlio e acaba com a introdução, né? O Túlio agora destruiu, mandou bem demais. Mas o ritmo é esse mesmo, cara. Tô achando que agora, depois dessa rodada que teve aí, as coisas estão muito, muito, muito bem definidas e tá aí faltando o desfecho final, que nós estamos aguardando, muito ansiosos aí por isso. Bom, sem mais delongas, vamos para as notícias que aconteceram aí de mais relevante nos últimos dias. Notícias. O que todos os cruzeirenses querem saber é se o time volta para a Série A para ser protagonista, se vem investimentos pesados. A gente vai falar muito sobre isso aí. Já pensando na próxima temporada, o Cruzeiro anunciou essa semana a contratação do zagueiro Neres. Esse zagueiro Neres é um cara que eu acho que não é muito conhecido, né? Pelo menos eu, que não conheço muita coisa, nunca tinha ouvido falar desse cara. E aí eu dei uma googlada, eu vi que ele é um zagueiro que estava jogando nas Arábia da vida, e o Cruzeiro achou esse cara aí, que é um zagueiro, parece ter um porte físico, um cara alto. Esse negócio de achar jogador que a gente meio que não conhece é uma característica, ou uma qualidade até, eu diria, dessa gestão nova aí, Túlio, dos caras estarem antenados e estarem vendo coisas que a gente não consegue ver, ter uma visão além do alcance aí no mercado? O Cruzeiro, desde que o Ronaldo assumiu o time, reforçou no departamento de scout. E com isso também ele fica procurando esses jogadores aí que ficam meio fora do radar da imprensa e da grande torcida, né? Então, mas eu acho que eles usam o Futebol Manager. Eles filtram lá jogador brasileiro, posição, atributo que eles querem e vão lá e jogam lá no joguinho pra ver quem que tem. Aí aparece o nome lá, eles procuram pra ver se tá disponível ou não. Porque foi o mesmo caso com o Luvanor, né? Quem que
que conhecia Luvanor antes de vir pra cá. Olha aí. O Cruzeiro tá tendo uma política de contratações aí de jogadores até então desconhecidos, porque na verdade o clube tá trabalhando com características, né? Na última temporada, na Série B, a nossa zaga tava uma deficiência com jogadas aéreas, tanto para ataque quanto principalmente para defesa. É a característica desse Neres aí, ele é um jogador alto, tem um porte físico, só que a gente não pode dizer se vai chegar para resolver o problema. Acredito que vai ver o jogador aí para poder fazer parte do elenco e deve chegar mais contratações aí para a próxima temporada ainda. Com certeza, precisa reforçar bastante a zaga, né? Que o nível dos atacantes da Série A em comparação com a Série B é bem mais elevado, né? Porque agora vai jogar contra Gabigol, contra Pedro e outros mais. Não é mais contra o Poveda, Catatal e esses outros jogadores aí, né? É verdade. Ô Túlio, Diga. Eu senti aí um certo preconceito com o nome aí, cara. Só porque o atacante tem um nome pejorativo, não quer dizer que ele é ruim de bola, não, rapaz. Não, mas se fosse bom, não tava na Série B, né? Gostou da chave de lógica aí que eu te dei agora? Eu não posso falar muita coisa, não. Vamos seguir. Eu sei que se estiver usando Futebol Manager ou não, essa gestão aí tem sido competente para trazer reforço. A gente viu uma evolução interessante aí no time durante a temporada. Pesolano trabalhando. Pesolano já veio, né? Um técnico meio desconhecido, né? Ninguém conhecia Pesolano. E aí acharam nas características que a gestão queria, essa diretoria queria jogar. E aí foram lapidando os que já estavam aqui, dispensaram os que não ia ter serventia mesmo, e começaram a trazer alguns nomes, que nem o Túlio falou aí, Luvanor, uns menos conhecidos assim, que foram se encaixando e evoluíram junto com o time, que teve uma grande temporada. Eu queria inclusive fazer um comentário, porque eu assisti há pouco um corte de um podcast aqui, que o Rômulo deu uma entrevista e os caras perguntaram para ele sobre esse esquema do time, e aí ele comentou esse profissionalismo todo que tá a equipe de futebol do Cruzeiro, e como que isso é muito influência do Ronaldo, né, por ter uma visão mais moderna do futebol, diga-se passagem europeia, né, e aí tá tentando implementar esse modelo aqui mesmo no Cruzeiro, e eles já perceberam, o Romulo fala isso, que eles já perceberam várias mudanças, como se fosse de time da Europa mesmo, porque ele já jogou lá também, o Rafael Cabral também e tal. Então é muito legal a gente ver essa evolução e ver esses nomes novos aí aparecerem e gerarem até mesmo uma expectativa, né? Será que esse cara é bom? Será que esse zagueiro aí, o Neres, vai surpreender? Vamos ver o que vai acontecer. Só para arrematar esse assunto, o Neres está com contrato até o final de 2024 e ele vai poder usar o Campeonato Mineiro aí como teste, né? Como uma pré-temporada estendida, como foi esse ano. Então vai ter chance de jogar aí e mostrar se tem valor ou não para ficar no time titular. Sobre esse podcast, o Rômulo até também acho que viu mesmo, porque foi recente. O Rômulo chegou a falar que o Ronaldo tem uma equipe que está pensando já em 2025, que eles estão com planejamento já de alguns anos para frente, e que esse ano, com o acesso do Cruzeiro antecipado, eles ganharam alguns meses aí para projetar o time para o ano que vem. Não quer dizer que vai disputar o título ano que vem, mas quer dizer que eles ganharam o tempo para fazer um time competitivo. E está prometido também até ainda esse ano, né? Acredito que seja após o término da Série B, a divulgação do orçamento para o ano que vem. É uma coisa que eu não me lembro nunca ter acontecido, um time brasileiro apresentar seu orçamento da temporada seguinte, ainda no ano anterior, né? Vamos aguardar aí a estimativa de receita deles e o que eles têm em planejamento aí. É por isso que a gente é iludido, né, cara? Por isso que a gente tá iludido. Mas realmente muito profissionalismo aí que tá acontecendo. E a gente não via há muito tempo. Próxima! O que todos os cruzeirenses querem saber é se o time volta para a Série A para ser protagonista, se vem investimentos pesados. A gente vai falar muito sobre isso aí. Garantido na Série A, Cruzeiro convocou para a próxima terça-feira, 25 de outubro, uma coletiva de imprensa em São Paulo, onde anunciará um projeto pioneiro no âmbito nacional. Olha aí, falando em profissionalismo,
né? Os caras já estão convocando a imprensa para um projeto que não foi revelado o que é, não é isso, Valdir? A gente não sabe. Ninguém sabe, segredo. Segredo. Só o Túlio que sabe. Só o Túlio que sabe. O Túlio vai sacar a bola de cristal daqui a pouco aí pra explicar essa parada aí. Eu vi no Twitter do Samuel Venâncio, que é o cara que a gente mais acredita aí nas notícias, dizendo que seria uma coisa nunca antes vista no futebol brasileiro. Um anúncio de alguma coisa muito inovadora, alguma coisa muito diferente. Ninguém assim sabe, mas é que a expectativa que se criou é essa. Vem coisa grande aí, Túlio, você acha? Bom, se o Ronaldo tá envolvido e tem o nome do Cruzeiro, só pode ser grande, né? A gente já tem que começar daí, desse princípio. O Túlio hoje tá batendo até na mãe dele. O Túlio tá forte hoje. Isso aí. A gente tem que sempre lembrar que o Cruzeiro é cabuloso, né? Então é sempre pensar grande. Mas segundo a rede mundial da boataria, também conhecida como Twitter, pode ser alguma coisa envolvendo a ação do Cruzeiro no metaverso e também alguma coisa relacionada com o uso da criptomoeda do Cruzeiro, que é o Cruzeiro Token, né? Que foi lançado recentemente e pode ser alguma junção aí desse mundo virtual com o Cruzeiro, né? Vamos aguardar para ver o que é. E aí pode ter várias ações aí que envolvam metaverso e criptomoedas. Ainda sobre o evento que vai ocorrer em São Paulo, acho que o principal destaque desse evento é justamente ele ser gravado em São Paulo e não em Belo Horizonte. Provavelmente deve ser por causa das presenças confirmadas, né, do João Adib Marques. Quem que é ele, Alex? Você sabe? Não sei quem é. Daqui a pouco o Túlio vai falar para nós aí. E Guilherme Beckmal. São os dois patrocinadores aí, né, do Cruzeiro. Com relação à divulgação, vai ter presença também do ex-jogador Dirceu Lopes e do Samuel Rosa. Olha aí, rapaz. Vai ser no mínimo interessante esse anúncio aí. Quem que são esses caras, Túlio? São os patrocinadores do Cruzeiro, né, Alex? O dono da CIMED. E qual que é o segundo, Valdir? Guilherme Beckmal, ele é o fundador e presidente executivo do conselho da XP. Então tá respondido. E quem que é Samuel Rosa, ô Túlio? Samuel Rosa é o torcedor do Cruzeiro que vai mais no Mineirão que você. Me respeita, rapaz. Esse Túlio hoje, ele tá demais, o cara. Eu não vou mexer com o Túlio hoje mais, não. Muito bem. Eu só espero que o Samuel Rosa faça um show lá pra celebrar os alunos. Curiosidade sobre o Samuel Rosa. Em 2014, no último jogo da taça, não, no jogo do título, foi contra o Goiás. Não, mentira, foi no jogo da taça. Não lembro qual foi o jogo. Olha aí. O jogo da taça no Mineirão? 2014. 2014? Bahia foi 13, né? Foi Cruzeiro e... Bahia foi 13. Bahia foi 13, foi Cruzeiro e Goiás. Não, Goiás foi da chuva. Um aperto lá. O que foi levantar a taça. O Goiás foi o do título. Isso. Agora o da taça que eu esqueci qual que foi. É a última rodada aí. Enfim, o que eu queria falar é que o Samuel Rosa, a gente tava lá esperando o Cruzeiro chegar, né? Ele passa de carro, aí tava numa Land Rover, ele botou o corpo pra fora, tal, o pessoal lá na torcida, beleza, a galera invadiu aquela ruazinha lá cercada, ele foi pra cima do carro, a torcida foi pra cima do carro dele, pularam em cima do carro dele todo, então deve ter amassado o carro do Samuel Rosa todo na entrada lá do Mineirão. Mas foi bacana, ele felizão lá, tava nem aí pra isso. Massa demais. Torcedor ilustríssimo, cara. Bacana demais. Nossa, bons tempos. Próximo. O que todos os cruzeirenses querem saber é se o time volta para a Série A para ser protagonista, se vem investimentos pesados. A gente vai falar muito sobre isso aí. Sobre a Caravana Celeste, que volta à tona aí no dia 26/10. Logo após o evento em São Paulo, o Ronaldo já confirmou presença em Lafayette, onde a cidade mais engajada com o programa da Caravana Celeste vai receber a presença do patrão. Gordão não para, né, cara? O cara vai estar lá em São Paulo apresentando um projeto secreto que vai ser aí provavelmente uma bomba no futebol brasileiro. E aí vem pra cá participar da Caravana Celeste, que é uma novidade que foi criada na gestão dele agora e que deu muito certo. Tentou ser copiado e não foi bem sucedido, né, Valdir? Teve time aí que tentou copiar, mas não deu muito certo, não. Deu muito certo, não. E agora o cara vai estar em pessoa lá em Lafayette, que foi aí o que teve o maior engajamento com a caravana e tudo. Eu acredito que não seja engajamento do número de pessoas, não sei, porque Montes Claros o bicho pegou lá quando eles foram pra lá também. O norte de Minas ali ferveu. E isso é muito legal, né, cara? Sempre os caras estão fazendo coisas novas, estão buscando coisas novas, estão fazendo novidade dentro do novo. E
E é muito interessante como que é vibrante esse novo Cruzeiro, né? As coisas vão acontecendo e a gente nem dá tempo de respirar e pá, uma coisa nova, um negócio mais empolgante e tal, é bem legal. Você vai lá em Lafayette, Túlio, por acaso? Bom, ao contrário de você e do Valdir, eu não prometi presença lá, né? Nós estamos ferrados, Valdir. Eu tô, que eu fiz pra você hoje, Não. cara? É o seguinte, né? Quem ficou aí falando que ia lá em Lafayette, que ia lá passear, fazer o... que é rapidinho chegar, não fui eu. Eu tô aqui em Brasília, tô longe, tô pelo menos a 15 horas de... Não, 15 não. Tô a umas 11 horas aí de Lafayette. Vocês estão a 1 hora, né? Então, 1 hora dependendo de quem tá dirigindo. Então Rapaz, nós vamos lá e vamos tirar foto com o patrão. Aí, tá vendo? Não só com o patrão. Olha aí. Vai ter o Nonato, o Leandro, lateral também. Nonato, eterno ídolo, né? Lateral esquerdo, que era destro e jogava na esquerda. O Leandro, que jogou na lateral esquerda daquele time de 2003, né? Vai estar lá também. E o Raposão e o chefe vai estar lá também, né? Então o evento são para 10 mil pessoas lá em Lafayette. Já até hoje, que é dia 23/10 que a gente está gravando, já começou a troca dos ingressos lá pelo aplicativo. Inclusive os senhores ainda não pegaram seus ingressos, né? Estão moscando aí. E olha aí, Valdir. Vai ter vários shows, vai ser um baita evento lá em Lafayette. Lafayette vai parar. Nossa, cara, imagina que doideira que vai ser isso aí. E esse dia aí é de qual jogo? É o penúltimo, né? É o jogo Novo Horizontino. Novo Horizontino. E depois no Mineirão, o Gordão já deve vir pra cá, né? Direto pra receber a taça aí com o time. No último jogo aí contra o CSA. Mas aí são 11 dias de diferença de um jogo pro outro. Ah, então não vem. O Gordão tem muito o que fazer. Ele tem muito patrocínio pra ganhar esses 10 dias aí. Em 10 dias ele consegue ir na Espanha, ir na Inglaterra, fechar 3 patrocínios e adiantar e dobrar a cota de TV do Cruzeiro pro ano que vem. Vai lá na cerimônia da Copa, volta. O cara não para, velho. O cara é muito foda, velho. O cara é uma figura do futebol mundial incrível. É muito legal isso, tá associado ao Cruzeiro. Bom demais, cara. Bom demais. Nós vamos lá ou não vamos, Valdir, afinal de contas? Claro que vamos, já tá gravado, não tem como fugir não, hein. Vou ter que arrumar um jeito aí, cara. A meta é conseguir a foto lá com a galera. Arrumar um despiste aí do outro trampo aí de tarde. Vamos ver o que nós vamos fazer. O problema todo é que a gente pensou que era final de semana, né, cara? E quando foi, nós confirmamos a presença antes de olhar a data, né? E aí é quarta-feira. Meu amigo, vamos ver. Vamos ver o que a gente arruma. Tem que ligar para uns colegas lá de Lafayette pra ver se a gente consegue uma pernoite. Próximo. O que todos os cruzeirenses querem saber é se o time volta pra Série A pra ser protagonista, se vem investimentos pesados. A gente vai falar muito sobre isso aí. Fred tem ganho de causa, colocando a SAF como solidária à dívida da associação. O Fred que é um cara que a gente tem que lembrar que os jogadores são profissionais e eles defendem o deles em primeiro lugar, né? Então, assim, agora é muito bom que o Cruzeiro seja muito profissional também e tá regularizando, e regularizou, na verdade, todos esses contratos aí que ele achou que tava meio torto, alguma coisa assim, pra se proteger, porque o Fred, ele é um jogador caro, né? E ele veio num contrato aí bastante caro pra gente. Ele jogou aqui antes, saiu, jogou no rival, voltou pelo rival. E aí um dia ele tava beijando a camisa do rival, no dia ele tava beijando a nossa. Então é isso, futebol é isso. E aí eu não sei se a gente deu azar ou não, né? Mas o Fred aí ele teve uma contusão grave e aí ficou a temporada praticamente parada aqui. Então ele custou muito dinheiro pro Cruzeiro, mesmo estando aqui. E aí depois que ele saiu, aí agora ele ainda tem essa ação na justiça aí pra receber esse montante que o Cruzeiro deve, igual deve pra um monte de gente, porque quebrou, e a gente tem que se lembrar disso o tempo todo. E essa gestão, ela tá tentando, né, colocar esses pagamentos aí num ritmo que ela consiga também se reestruturar sem comprometer o lado financeiro. Ô Túlio, o Fred, você acha que ele entregou pouco e agora a gente deve muito mais dinheiro pra ele? Mas tem alguma coisa de injustiça nisso aí ou não? Bom,
Vamos lá. O Fred foi uma contratação, como você já falou, cara, que não teve retorno técnico. E na época também foi um contrato assim que bem fora de padrão, né? Inclusive o Cruzeiro, a antiga diretoria, se colocando como pagadora de uma multa que ele teria com o rival por vir jogar no Cruzeiro. Então assim, não deu certo a contratação. Ele teve uma lesão logo no início do Campeonato Mineiro. E o que mais preocupa nessa situação toda, nesse processo, não é nem assim, a situação de ter que pagar o Fred. É a SAF ser colocada como solidária, que aí causa insegurança jurídica, né, em relação à SAF. Porque se o Fred conseguir isso, vai abrir a porta para um caminhão de jogador que tem processo contra o Cruzeiro fazer o mesmo pedido, né? E o Cruzeiro já teve o plano de recuperação judicial aprovado na vara empresarial de Belo Horizonte. Então eu não sei como é que vai ficar essa situação, porque aí está colidindo a Justiça do Trabalho com a Justiça que está cuidando da parte da recuperação do clube e da SAF. Então o Cruzeiro tem o prazo, né, para Cruzeiro e a SAF tem um prazo para se manifestar contra essa determinação do juiz, e vamos ver o que o departamento jurídico, que está sempre bem treinado pelo Pesolano, vai argumentar para tentar reverter essa decisão do juiz, porque, de novo, a insegurança jurídica em cima disso vai ficar muito grande. E não só em relação ao Cruzeiro, tá? Em relação a todos os clubes que um dia virarem SAF também. Tudo esse ponto que você falou aí é muito preocupante e realmente pode ser a porta de entrada, né? Pode gerar procedência para outras ações. Pelo que eu já tenho acompanhado aí de comentários e pessoas entendidas sobre o assunto, vai haver um cabo de guerra aí da vara trabalhista com o empresarial, e muito provável de que a SAF seja vencedora. Mas é muito cedo para dizer qualquer coisa, justamente porque a lei da SAF é uma lei nova, é tudo muito novo, então tudo está sendo tratado muito à ponta dos dedos, e a gente tem que confiar no jurídico agora, porque não é só o Cruzeiro, mas todas as SAFs estão de olho nessa situação. E uma coisa que precisa ser acelerada é esse processo do plano de credores. Apesar do Cruzeiro já ter apresentado o plano de credores para a Justiça, ele ainda não foi aprovado. Ainda tem um processo aí de negociação. Os credores precisam ter conhecimento do plano, negociar os parcelamentos, os descontos, aprovar o pagamento, porque à medida que o Cruzeiro começar a fazer os pagamentos, vai criando a segurança de que a dívida vai ser quitada, e ações como essa aí vão ficar cada vez menos frequentes, né? E quanto mais demorar, aí a sensação é totalmente oposta. O Cruzeiro apresentou o plano na Justiça, que foi aprovado por ela. Agora os credores devem ter o prazo também para apresentar as contra-argumentações dele contra ou a favor aí desse plano de recuperação. Então ainda vai rolar um pouco tempo, vai ter mais essa novela aí pela frente, e o Cruzeiro está pagando preço de ser pioneiro, né? Quem vai na frente geralmente encontra mais dificuldade no caminho, mas o Cruzeiro, o clube, tipo, o Cruzeiro não tinha outra alternativa, né? Senão hoje a gente não teria nem esse podcast aqui, porque o Cruzeiro ia ter acabado em janeiro de 2022. Cara, só com o Fred a dívida tá chegando a 30 milhões de reais, cara. Só com o jogador. É absurdo, muito absurdo. É o preço aí que nós estamos pagando pela má gestão que tivemos, né, cara? Esse negócio de contar com dinheiro que não tem, jogar pra torcida, fazer contratações mirabolantes, e empurrar os problemas sobre debaixo do tapete para uma próxima eleição de presidente, de conselheiros, e seja lá o que for. Enfim, essas práticas aí que culminaram nesses problemas financeiros como o do Fred, que a gente tem que resolver agora. E que nem o Túlio falou, né? Os caras estão trabalhando aí forte para poder manter isso aí em ordem, porque se não fosse eles também, o Cruzeiro teria acabado, a gente nem estaria aqui comentando sobre isso. E como o Valdir bem disse, né, cara, essa jogada jurídica, pra mim, ela é uma malandragem que sempre são manobras para todas as coisas que o pessoal faz. Então eles estão empurrando aí, agora o Cruzeiro tem dinheiro, tem o Ronaldo, tem patrocínio, tem não sei o que, então justiça. Manda eles me pagaram lá os 30 milhões, não é? E aí os caras vão falar, não, mas espera aí, você já aceitou, eu não sei se já teve um acordo aí para poder fazer
rolagem das dívidas, digamos assim. Mas abre um precedente. Se esse cara consegue, o outro vai vir, aí muita gente vai querer receber adiantado e furar a fila. O problema é que o Cruzeiro já tinha feito um acordo com o Fred. A dívida era de 25 milhões e ia ser parcelada em X vezes. E o Cruzeiro não pagou nenhuma parcela até hoje. Então aí o Fred está cobrando, né, essas parcelas que não foram pagas e também colocando a SAF como solidária nessa dívida. E com os reajustes, né, cobrando uma multa de 10% e mais a correção monetária dos juros aí das parcelas atrasadas, que aí chega nos 30 milhões a serem recebidos. Vamos ver. Papá Pesolano tá treinando jurídico para essas coisas mesmo. Vamos ver como é que vai desembolar isso aí. Outros temas também da parte do jurídico. Mas competência os caras têm para virar isso aí. Próximo. O que todos os cruzeirenses querem saber é se o time volta para a Série A para ser protagonista, se vem investimentos pesados. A gente vai falar muito sobre isso aí. Ainda sobre contratações, o Cruzeiro monitora a situação de Juninho Capixaba. Quem que é Juninho Capixaba, Túlio? Juninho Capixaba é um lateral esquerdo, também joga no meio campo, ele tá lá no Fortaleza, tá fazendo um bom campeonato por lá, né? Ele é do Grêmio e o Renato Gaúcho já falou que não vai querer ele para a próxima temporada. O contrato dele termina com o Grêmio no final desse ano, então ele tá livre no mercado para assinar com quem ele quiser. Só que ele está sendo disputado também por Fortaleza, né, que é o clube atual dele. Eu acho que o Atlético Paranaense também está de olho. Não, o Atlético Paranaense não. É um outro time, é um outro Atlético, um Atlético menor. E alguns outros clubes também, da Ásia e dos Estados Unidos. Então é um bom jogador, mas acho que o Cruzeiro não vai entrar em leilão por ele. E isso também é mais um indicativo que o Bidu não fica de jeito nenhum pro ano que vem, né? Sobre o Juninho Capixaba, ele tá livre no mercado para assinar com outra equipe, porém tem que respeitar aí a preferência, né? Como ele é jogador do Grêmio, o Grêmio tem preferência para renovação de contrato. Caso o Grêmio não se interesse, a nova preferência é pelo time que ele está atuando emprestado no momento, no caso Fortaleza. Essa interesse aí do time menor o único interesse é porque o Cruzeiro está interessado, porque se for olhar a posição do jogador, ele vai disputar a vaga lá com muitos outros jogadores. Então o interesse é só porque o Cruzeiro está interessado, como sempre. O Cruzeiro tem feito boas contratações, que nem a gente já comentou um pouco antes. Então, eu acho que agora, quando o Cruzeiro demonstra interesse no jogador, os outros times vão falar assim, opa, esse cara aí tem que ter alguma coisa, pode ter alguma coisa. E aí o nosso vizinho aqui do lado é o primeiro a vir. Então, ele sempre fez isso na história. Exatamente, não é a primeira vez que ele faz isso, né? A gente até zoava que ele queria ser Cruzeiro quando crescesse, porque ele ficava contratando esse jogador, fazendo as coisas. Inclusive agora tá tomando as medidas lá duvidosas de administração que pode ser que eles... enfim, mas o Juninho Capixaba aí, lateral então, posição ali do Bidu, e isso meio que demonstra então que é uma posição que pode precisar, porque o Bidu não deve ficar. Se o Bidu não ficar, então os caras já estão antecipando esse movimento aí, porque é uma posição extremamente importante. É um cara novo, potencial aí, pode ser trabalhado já tá jogando na Série A, né? Então ele pode ser trabalhado aí com o time para evoluir mais ainda. E é interessante também. É uma vantagem que o Cruzeiro tem em relação aos outros equipes, tanto da Série A quanto da Série B que estão brigando com as bi, é que o ano do Cruzeiro já acabou, né? Então ele já está pensando, já está planejando o seu 2023. Com isso pode buscar jogadores aí que estão disponíveis no mercado com maior facilidade, porque já sabe quanto que vai ter disponível e a situação dele no ano que vem já está definida, né? Então o Cruzeiro está saindo na frente aí da concorrência, porque enquanto tem vários clubes aí determinando quanto que vão poder gastar, que aí envolve participação ou não na Libertadores, acesso ou não para a Série A, o Cruzeiro já está tudo definido e já está atento aí ao mercado, né? Legal demais, muito bom ver o profissionalismo que tá esse time aí. E o diretor do Cruzeiro falava isso, o pessoal ia perguntar para eles, os caras muito cautelosos, né? Claro que por trás já poderia estar tendo esse movimento, mas ele falava, olha, nosso objetivo é subir. E aí até que confirmou, ele nunca respondeu sobre prospecção
prospecção, contratação, essas coisas direito. E aí agora os caras virou essa chave, porque subiu aí com 7 rodadas de antecedência, com bastante tempo aí pra começar a pensar a temporada que vem. E aí estão chegando essas notícias, né, de Neres, que esse cara que foi encontrado, agora esse lateral aí que tá no Ceará. Então é excelente. Nós estamos no caminho certo. Fortaleza. Tá no Fortaleza. No Fortaleza, muito bem. Obrigado aí, Valdir. É que ele tá no estado do Ceará, né, Alex? Tá no estado do Ceará, olha aí. Ele tá demais também hoje. É verdade. Nossa, imagina o pessoal de lá escutando, né? Se eventualmente alguém escutasse, o cara, pô, confundiu Fortaleza com o Ceará, puta merda. Chega lá na capital e fala assim, não, o Fortaleza pertence ao Ceará, pra você ver o que acontece. Eita. Que legal que ia ser na torcida organizada do Fortaleza. Assim. Vai lá e fala, vai lá e solta uma dessa aí pra ver. Não, melhor não, cara. Melhor não. Mais notícias? Próxima. O que todos os cruzeirenses querem saber é se o time volta para a Série A para ser protagonista, se vem investimentos pesados. A gente vai falar muito sobre isso aí. E sobre o Cruzeiro feminino, vamos trazer o Túlio, que tem acompanhado bastante a equipe. Eu sou iludido pela Vanessinha, né, cara? É o seguinte, o Cruzeiro passou na primeira fase do Campeonato Mineiro aí, na primeira colocação, após uma goleada sobre as rivais que estavam em primeiro lugar, ganhou de 3-0, né? E esse jogo aí aí foi massa. terminaram na primeira posição. E com isso elas vão enfrentar a quarto colocado, que foi o Uberlândia. E a primeira partida vai ser no dia 29 lá em Uberlândia e o jogo da volta vai ser dia 6 de novembro em Belo Horizonte. Então as cabulosas aí estão firmes e fortes aí no Campeonato Mineiro. Cara, a impressão minha ou o time feminino tá tendo uma ascensão aí violenta esse ano, cara, mesmo sem investimento? Assim, teve o aporte da Gerdau, né, cara? Então no meio do ano. Então já é uma melhoria. E elas também estão treinando na Toca 1 agora, né? Que querendo ou não, tem uma estrutura melhorzinha para elas, né? Então tudo isso reflete em campo, né? No resultado em campo. E elas passaram por cima das rivais no último jogo aí. Foi 3-0, fora o baile. Que é um time melhor, né? Se eu não me engano. Se eu não estiver enganado aí de estrutura e de jogadoras. Eu acho que o time rival é melhor que o nosso. Eu tenho a impressão que não é acaso. Essa diretoria do Cruzeiro, eu percebo que eles tentam dar visibilidade pro futebol feminino e fazer engajamento também. Isso é uma tendência no futebol mundial, né? Nós vamos ter a Copa do Mundo do futebol feminino agora em 2023 e teve o sorteio nessa madrugada, transmitido ao vivo pela Globo, e tá gerando toda uma cultura de ter o futebol feminino cada vez mais presente. Isso é muito maneiro. Lá na Inglaterra tem a Premier League lá do futebol feminino, eles estão muito avançados já nesse ponto também. E aí quando você pensa assim um pouco mais macro, você pode entender um pouco a cabeça do Gordão, né? Que também pode ter o futebol feminino como um ponto de revelação de boas jogadoras, não só para a seleção brasileira, mas para esse mercado lá fora que tem uma tendência aí de crescer muito também. Então é muito legal ver isso aí, ver esse time evoluindo aí. Não, e isso também serve como engajamento feminino através da compra de produtos, né? E consumindo também as notícias e dando visibilidade aos patrocinadores do time feminino. Isso tudo vai gerando receitas para o Cruzeiro. Então eu acho um caminho certo apostar no time feminino. O último Campeonato Brasileiro foi a final entre o Inter e o Corinthians. Foram mais de 30 mil pessoas no Beira-Rio e umas 40 mil pessoas lá em Itaquera. Então só mostra que o futebol feminino está ganhando cada vez mais espaço. E o Cruzeiro não pode ficar para trás, né? Próxima. O que todos os cruzeirenses querem saber é se o time volta para a Série A para ser protagonista, se vem investimentos pesados. A gente vai falar muito sobre isso aí. Ainda sobre as notícias dessa semana, né? Tivemos um acontecimento aí inédito, uma coisa muito bacana que tivemos interação com o episódio aí. Comentário no YouTube de um ouvinte. Tá sabendo aí, Alex? Você chegou a ver isso? Tô sabendo e tô emocionado, cara. Legal demais. Excelente. É o primeiro comentário que a gente recebe de alguém que não é daqui do podcast. Porque os outros... Os outros não vão nem
comentar e nem ler aqui, cara. Mas esse é especial. Esse aqui, finalmente, a gente teve um comentário aí. A gente tem percebido nos números que a gente vê aqui de bastidor do podcast que vai subindo devagarzinho as pessoas que estão interagindo, estão ouvindo no Spotify, no YouTube, né? A gente tem muito pouca coisa ainda, né? De termos de inscritos, de plays. Mas a gente faz o podcast porque a gente gosta. A gente uma diversão pra gente também, tá aqui, uma espécie de hobby que a gente acha muito legal interagir. E agora finalmente chegou um comentário, cara. Então a gente tá muito feliz que chegou aqui. Vou ler o comentário aqui. Quem mandou foi o Henrique Nístico. Ele fala o seguinte: galera, pergunta pro próximo podcast. Qual é o jogador preferido de vocês? Não o melhor, mas o preferido que vocês viram jogar. Pra mim, foi o Montijo. Não só por ter jogado um absurdo pelo Cabuloso, mas pela comemoração icônica e a história dele fora de campo. Outro motivo foi que também usou uma das camisas que eu mais gosto, aquela com a faixa branca e o escudo, ao invés de só as estrelas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Henrique. Valeu, cara. Bom, jogador que eu mais gosto, eu tenho um carinho muito grande aí, cara, uma lembrança muito boa do Wellington Paulista. Não foi, de longe, um dos melhores atacantes aí, eu acho, que o Cruzeiro já teve, mas ele era um cara muito carismático, assim, eu e uma boa parte da torcida, a gente adorava o cara. Tinha gente que nessa época, não, torcia o nariz, não, esse cara é muito ruim, não sei o quê. Mas a gente adorava o cara, assim, gostava muito de ver ele em campo, porque ele é um cara brigador, né? E realmente dava o sangue dentro do campo. E também um cara oportunista, né? Pra poder achar uns gols, fazer uns gols assim. Batedor de pênalti, cobra bem. E tava no icônico jogo do 6x1 lá, né, cara? Meteu um gol lá dentro, lá tá com a marca dele. Eu encontrei com ele uma vez em Confins, isso foi legal. Eu tava lá de bobeira, não sei o que eu tava fazendo por lá, não sei se foi buscar alguém e tal. E tava um carrão lá e era ele, cara. E aí eu desci, bati no vidro e ele... e aí, beleza? Falei, e aí, cara, nossa, não é Paulista e tal, não sei o que. Deu aquela tietada, né? E aí ele desceu do carro, no maior prestativo, falou, tirar uma foto com você e tal, né? Aí, acho que meu irmão tava comigo, aí pegou o celular assim, tirou a foto. E aí eu falei, tem uma camisa ali, você é autógrafo? Eu falei, claro. E aí eu acho que eu tava indo viajar, que aí tava com a mala lá, eu abri a mala, tirei a camisa, aí ele tava com a esposa, pediu um pincel desses especiais que não saem, né? E foi lá e lascou o autógrafo, que é a minha camisa da sorte, né? Fica ali no armário ali, e aí eu gosto de usar ela em jogos assim, mais especiais, assim, que eu curto usar ela, com esse autógrafo dele, assim. E esse cara, então, eu tenho um carinho especial por ele. O Montijo foi um cracaço, assim, no Cruzeiro, na minha opinião. Eu acho que ele não mereceu o time que ele jogou. Eu acho que ele sobrava muito mais. Eu tinha a impressão que ele jogava e o resto do time não acompanhava ele, sabe? Tecnicamente. Aí ele dava o melhor dele, assim, sei lá, na metade do jogo. E aí ele meio que perdia a esperança que não ia sair mais nada daquilo mesmo. E aí ele também parava de dar esse gasto todo. Mas o cara, assim, muito técnico, muito foda. O cara, realmente. E essa camisa foi muito legal. Essa camisa aí diferente que o Cruzeiro teve na temporada. Não me lembro de nenhuma outra camisa que tenha uma faixa assim, uma cor diferente. Então o pessoal trouxe essa camisa aí, que ela também é uma marca registrada, né? Você sabe, você lembra, né? Daquela época, daquele momento. Tal. Então, e isso é o papel da camisa, né? Fica marcada na história. Então isso é maneiro. Valdir, fala pra mim aí, meu amigo. Melhor jogador, o que você viu do Montijo aí também nessa passagem dele pelo Cruzeiro? Só pra complementar o que você falou, né? Essa camisa que você tem aí, autografada com o Wellington Paulista, eu me lembro que em 2017 nós estávamos acompanhando a final contra o Flamengo lá na Savassi. Eu estava usando essa camisa e alguém jogou uma bomba, estourou uma bomba onde nós estávamos assistindo o jogo. A gente estava lá na rua lá comentando junto com a galera, conversando e tal. Alguém passou e estourou uma bomba exatamente onde a gente estava. E a bomba estourando projetou um estilhaço no meu pescoço, abriu um buraco no meu pescoço, a camisa ensanguentou toda. E é essa camisa que você tá falando aí, que é a sua camisa da sorte aí. É ela mesmo, cara. Eu lembro exatamente. A camisa que tem o autógrafo do Paulista e o sangue do Valdir, cara. É essa camisa aí. Essa camisa é especial. Eu lembro direitinho, esse dia aí foi um aperto, cara, mas deu tudo certo. Nos pênaltis, mas deu tudo certo. Fomos campeões e atrapalhou um pouquinho a noite, mas tá valendo. E com relação ao jogador que a gente mais gosta, né? O Cruzeiro teve muitos jogadores. O Montijo tava tendo até uma discussão essa semana sobre qual foi o maior gringo que jogou pelo Cruzeiro, né? E a dúvida era o Montijo ou o Arrascaeta, assim, do comentário da galera. E na minha opinião, eu acho que o Montijo é um jogador mais completo, que jogava a posição até hoje mais rara, né? Que é um meio de campo, articulador.
Ele conseguia chegar próximo à área, finalizar com facilidade, fazia muito gol, mesmo jogando mais no meio de campo. O Arrascaeta é mais um ponta de lança, joga mais perto dos atacantes. Pra mim dá pra jogar os dois no mesmo time, não precisa jogar um ou outro não. Esse é até muito bom. Mas o jogador que eu mais gostei mesmo no Cruzeiro foi o Dida. Pra mim o Dida foi um marco na história do Cruzeiro. A gente conseguiu muitos títulos aí com ele. Evitou muitas derrotas. O Dida, pra mim, assim... Lenda, fenomenal. Lenda. Se for puxar aqui os jogos que o Dida atuou como destaque, a gente vai fazer uma lista aí de uma semana falando sobre a defesa dele aí. E sobre o uniforme... Muito bacana mesmo, o uniforme de 2010. Lembra o time da Argentina aí, né? E quando a gente olha a camisa icônica, a gente já... Ainda mais quando tá em campo, os jogadores perfilados ou até mesmo jogando, a gente não imagina que o time seja o time do Brasil, porque não é comum ter esse tipo de uniforme no Brasil, né? Muito bacana mesmo essa observação do Henrique aí. Lembra o time, lembra o... Vélez. Como é que chama? Vélez, né? Vélez Sarsfield, que tem aquele V assim mais acentuado. Né? Sensacional. Marcante mesmo. É uma camisa realmente muito marcante. E o Dida, cara, sem palavras, o cara realmente buscava as bolas nos cantos que eu nunca vi um goleiro buscar igual ele buscava. Era muito, muito impressionante ver ele jogar. Vamos lá, Túlio, surpreenda-nos. Fala pra gente aí qual que é o melhor jogador que você viu com a camisa do Cruzeiro. Pra você, não o melhor do Cruzeiro, mas pra você, quem que foi esse cara que você guarda aí na lembrança. E o que você viu aí do Montijo nessa era do Cruzeiro aí? Primeiro, queria agradecer o Henrique aí pelo comentário, pela audiência aí de estar ouvindo a gente. É muito bacana isso, essa interação. Sobre os jogadores, eu acho assim que o Dida pra mim foi o melhor que eu vi. O Sorin foi o que teve a maior identificação com a torcida. Mas pra mim o meu preferido é o Valdo. O Valdo, ele era uma elegância para jogar. O Valdo é a definição do jogar de terno. Cara extremamente técnico, bom de bola, raçudo quando precisava. Aquele time de 98, 99 jogava muita bola e ele era o destaque daquele time. E também um ser humano assim com uma história de vida muito, muito boa, muito bacana. E ele até tinha passado por problema de depressão na Europa quando estava lá. E acho que foi um recomeço para ele a volta ao Brasil no Cruzeiro, e acho que por isso também ele se dedicou tanto ao time e tem muitas lembranças boas do Valdo em campo com a camisa do Cruzeiro. E sobre o Montijo, mostra mais uma vez que vocês não conhecem a história do clube que vocês dizem torcer, né? Que eu acho que vocês torcem pro rival, porque o Montijo estava naquele time de 2010 que foi vice-campeão brasileiro, que só não foi campeão por causa do Ronaldo e daquele juiz lá que eu até esqueci o nome. Sandro Meirahit. Então o Ronaldo, inclusive, deve um campeonato brasileiro da Série A pra gente, hein? Vamos cobrar isso. Olha aí, rapaz. Vamos cobrar isso dele, hein, do Gordão. Olha, caramba, tudo, bicho. 2010. Se não fosse aquele jogo, olha só, o Cruzeiro perdeu de 1-0. O Montijo entrou no começo dessa temporada ou no meio? O Montijo chegou no meio. O Montijo chegou, tipo, faltando 2 dias pra ter uma rodada, ele já entrou de titular e jogando muito. E naquele time ele ainda tinha o Roger e o Gilberto jogando também, né? Tinha o Gil, o Fabrício, o Fábio estava em grande forma também em 2010. E se não fosse aquele jogo contra o Corinthians lá, se terminasse empatado como estava tudo caminhando, o Cruzeiro ia terminar 1 ponto na frente do Corinthians e ia ser campeão. E o Cruzeiro ficou no final 2 pontos atrás do Corinthians em segundo lugar. Não, peraí, aí não, você errou o finalzinho, né? O campeão foi o Fluminense. Foi o Fluminense, desculpa. Se não fosse aquele jogo, o Cruzeiro ia ficar empatado com o Fluminense em número de pontos e acho que ia ter uma vitória a mais Fluminense. E ele ia ser o campeão brasileiro. Mas teve aquele lance do Sandro Meira lá. Só fazer um comentário. O Cruzeiro realmente era um timaço, porque a gente tinha sido quase campeão também da Libertadores no ano anterior. Já veio com um elenco forte. E em 2011, que foi na próxima temporada, a gente, apesar de ter quase sido rebaixado, no começo, quando a gente disputava a Libertadores, a gente tinha um time favorito que estava atropelando todo mundo ali na primeira fase da Libertadores. E teve uma eliminação precoce. Uma eliminação, assim, realmente atípica, porque o time era melhor, jogava melhor e estava voando.
E realmente quase ganhou o Campeonato Brasileiro de 2010, mas eu não me lembrava dessa participação efetiva do Montijo assim. Frescou a memória. E também sobre a camisa, mais uma vez, os senhores não conhecem a história do clube. Porque essa camisa que ele tá falando aí do Vzinho, ela é uma releitura da camisa que o Cruzeiro usou em 1943, que foi essa 43 com esse Vzinho e com o escudo que tá atualmente na camisa de 2022. Ah, não é possível. Pera, eu vou pesquisar isso aqui, bicho. Não tô acreditando. Olha o Túlio, cara. Olha o Túlio, Valdir, de onde ele tira as coisas. Eu tô achando que o Túlio combinou com o Henrique aí, cara. Camisa do Cruzeiro 1943. Caralho, olha lá, bicho. Tem o V mesmo. A gola é o V. Ela tem as cordinhas pra amarrar e a gola inteira é um Vzão. Que velho, é fácil do que nada, rapaz. Olha aí. Vai descobrir que eles que copiaram o uniforme da gente, né, cara? Com certeza. Essa aí foi a segunda camisa do Cruzeiro como Cruzeiro. Olha... É mesmo? A segunda, depois de Palestra e Itália, Teve uma azul. azul com uma listra grandona branca, horizontal e uma menor. E depois teve essa do V aí, quase toda azul com o V branco. Cara, que louco. E isso faz muito sentido porque a Segunda Guerra Mundial começou em 1939. E aí o Brasil não era de nenhum lado até então, era aquela coisa, né? E tava todo mundo se posicionando e o pau quebrando. E a Itália era aliada da Alemanha nazista, né? Então a gente tinha a camisa verde, era Palestra Itália, de repente a gente não podia mais fazer essa alusão à Alemanha, à Itália fascista lá do Mussolini. E aí o Cruzeiro troca de cor e de nome, né? Passa a virar Cruzeiro. Então, em 1943, a guerra estava no auge. Se essa é a segunda camisa, em 1942 foi a primeira. E essa decisão de trocar foi por aí 40, 41. Foi 42. Com a escalada da guerra. Olha aí. E só para completar, né, a escolha do uniforme nessa tonalidade de azul, porque a seleção italiana, conhecida como Azzurra, utiliza a camisa nessa tonalidade, né, para poder não fugir a origem, né? Uma curiosidade é que o Cruzeiro, historicamente, com um ano de defasagem, usa o mesmo tom de azul que a Itália usa nas camisas. Se a Itália muda o tom de azul, o Cruzeiro também muda o tom de azul. Você pode pegar... Não, isso aí você inventou agora. Não, você pega aquela camisa da Itália, por exemplo, da Copa de... Meu Deus, minha cabeça tá explodindo aqui. Aquela Copa de 2006, que a Itália foi campeã, ela usava um tom mais claro de azul. Aí você pode ver que a camisa de 2006 do Cruzeiro era da Puma e era um pouquinho mais clara a camisa. Então eles têm essa variação de tom, sempre tentando acompanhar a camisa da Itália. Nossa, que louco, cara. Detalhe que na bandeira da Itália não tem azul, né, cara? É fácil saber, então, qual que é a tonalidade do próximo ano, hein? Aí você tem que olhar para a camisa da Itália desse ano, ué. Exatamente, só olhar qual que é a camisa da Itália na Copa agora, cara. Vai começar em novembro. Se a Itália estivesse na Copa, né, Alex? Se tivesse na Copa, olha, é brincadeira, Alex. Puta merda. Olha, mas é uma seleção tão grande que até fugiu aqui da memória, que foi eliminada pela Macedônia do Norte, cara. É a segunda Copa seguida que a Itália não vai. Uou, pesado, hein? Pesado, olha aí. Itália que não tem azul na bandeira, mas joga com camisa azul. Alguma... Você não sabe não, Alex? Não. Valdir, você sabe por que a Itália joga de azul? Não, isso aí não sei. Enciclopédia humana, né, meu? Tudo. Vamos lá, Túlio. Estamos interessados. Não sei se eu devo contar, não sei. Ou talvez eu deixe para um próximo episódio. Olha aí, cara. Não vale pesquisar não, rapaz. Fala pra nós aí, ué. É claro que eu sei, ué. Não, vamos fazer assim, ó. Vamos deixar. Já que agora a gente tem interações nos comentários, alguém deixa um comentário pra gente aí falando por que a Itália joga de azul. Então, isso, a resposta a gente dá no próximo episódio. E no próximo episódio a gente comenta, e se não tiver comentário, a gente dá a resposta sobre isso aí. E fala mais sobre essa gloriosa camisa azul da Itália, que dá o tom do nosso azul aqui. Legal. Eu sei que a Itália ela é conhecida como Azzurra, né? Mas agora o motivo só o Túlio sabe. Só o Túlio e o Henrique... Não, agora o motivo o Henrique vai comentar lá, porque foi combinado isso na produção. Você acha que o Henrique conhece o Túlio de antes do podcast? Olha aí, pode ser, hein? De repente. Olha a fake news, hein? Olha a fake news. Então tá bom. Muito bom, excelente.
Muito bem, então nós tivemos aí agora o antepenúltimo jogo aí do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, da Série B, e aí o Cruzeiro surpreendeu a todos os nossos chutes e palpites que nós demos aí, mas eu acho que não surpreendeu no que a gente achava que também pudesse não trazer resultado tão positivo assim. Acho que o Túlio, que apostou na vitória e meteu um 4x3 a lá Falcão, um comediante, não joga futsal. E eu falei que ia dar 3x3 também, eu entrei na zoeira, e o Valdir foi mais sério, falou, você vai ficar 0x0 porque ninguém vai se arriscar, meter a perna lá e tal, e ter uma contusão, enfim. Mas, na verdade, não, o Cruzeiro entrou, assim, querendo ganhar, sangue no olho, só que aí teve um jogador aí, que, segundo tudo, sempre toma a decisão errada, que o cara fez uma caca do tamanho do Mineirão lá, no dia lá. Foi isso que você viu também, Valdir? Então, esse jogador, pra variar, é o jogador que atrasa as jogadas de ataque sempre, porque quer fazer sempre um enfeite, né? Quer dar um toquinho a mais, um toque de letra, né, tudo. A tomada de decisão dele é terrível. Ele quer chutar quando tem que tocar, quer dar um chapeuzinho, quer dar uma canetada. É o mascarado, né? Pouco tempo na renovação de contrato dele, teve uma pequena novela aí, jogador empresário, todos estavam tratando ele como uma joia da base, um craque que não podia perder, e o tempo está mostrando aí que ele não é isso tudo, né? Ele acha que é isso tudo, diferente. E por esse excesso de estrelismo aí, tá pecando, tá atrapalhando. No jogo contra o Guarani, o problema todo é que tem jogador no elenco que entra no embalo, né, tudo? Jogador nervoso, jogador que tá querendo mostrar serviço aí. Resumindo, 2 jogadores expulsos no primeiro tempo. Mas aí também a gente tem que ver que o jogo já começou com a arbitragem esquisita, vamos falar assim, porque o Rafael Cabral tomou cartão por cera com 16 minutos do primeiro tempo. Verdade. E teve umas faltas não marcadas, umas inversões também, e isso mata o jogador de raiva quem tá em campo. Os jogadores comentam, né, que eles ficam mais bravos com esse tipo de situação do que com um impedimento, um pênalti mal dado assim, porque isso atrapalha o jogo demais, né, cara? E desde o início do jogo teve o juiz aparecendo mais do que todo mundo. Concordo com relação à arbitragem, o juiz queria aparecer, esses erros aí realmente deixa todo mundo nervoso, mas pega exemplo de outro esporte, por exemplo no vôlei, o jogador não pode falar nada com o juiz é autoridade dentro de campo. No futebol, os caras só falta bater no juiz mesmo. Principalmente aqui no Brasil, né? É terrível esse negócio. E os caras também toda hora simulando falta, tentando levar na malandragem o jogo. Eu tava vendo uns lances de Corinthians e Santos e Corinthians, que foi assim, os jogadores não ajudavam hora nenhuma a arbitragem, simulando, cavando falta, isso atrapalha demais o jogo, atrapalha o produto do futebol, sabe? E em relação ao que aconteceu no Mineirão no último jogo, foi assim, inexperiência, né, do Daniel Júnior, ele se irritou lá com as marcações do juiz, e isso acabou falando bobagem lá pro juiz sendo expulso, e o Felipe Machado, no lance da expulsão do Daniel, tomou um amarelo por reclamação, e depois ele cometeu uma falta logo depois, que se o juiz também quisesse, não precisava dar cartão naquele lance, mas o juiz estava querendo aparecer demais, foi lá e deu o segundo amarelo pro Machado, que aí o Machado saiu também quebrando tudo. Deu uma machadada lá no banco lá, quebrou um acrílico lá. Saiu bravo lá. Ele até pediu desculpa no dia seguinte, falou que estava exaltado, mas desculpa não volta a expulsão, né? Não. Eu acho que teve aí um pouco das duas coisas mesmo. Igual o Valdir falou que os caras têm que ser inteligentes também de não confrontar o juiz quando eles percebem também que existe aí uma vontade do juiz de aparecer no jogo, de fazer alguma coisa. Os caras têm que ter essa inteligência. Os jogadores faz parte, não é só o cara ser bom de bola, o cara tem que ser inteligente também, tem que ser esperto ali, né? Então, o Cabral, por exemplo, você não vê ele falar de arbitragem. Aí quando ele sai do campo, o pessoal vai nele, e aí tal, aconteceu o Cruzeiro, falando com ele, não sei o que da arbitragem, aquilo, expulsão, 2 expulsões. Aí ele fala assim, eu não vou falar de arbitragem, mas
o cara me deu amarelo com 15 minutos por cera. Eu nem tava fazendo cera, que isso é um absurdo e tal. Então, assim, ele mesmo tava, assim, revoltado com o comportamento da arbitragem, exatamente disso aí que tu falou. Logo no começo, o cara foi lá e já amarelou ele nesse jogo aí contra o Guarani, que eu acho que até agora a gente não falou contra quem que foi. E aí o Daniel Júnior, cara, ele foi de uma infantilidade sem tamanho ali também, né? Não teve essa percepção, né? E aí foi pra cima do juiz lá, xingando de qualquer nome lá, falando as coisas assim, não deu pra ver o que exatamente ele falou, mas o juiz na hora sacou vermelho e direto pro chuveiro. E aí nessa hora, o resto do time, já aconteceu com vamos segurar a onda, né? Porque todo jogo vale alguma coisa, e esse valia alguma coisa pra gente, cara. Esse valia a nossa invencibilidade no Mineirão. E nós perdemos ela. E era por isso que os demais jogadores depois brigaram tanto. Tentaram, de alguma maneira, não perder esse jogo. Porque, como o negócio tava indo pro ralo, com 2 caras expulsos, aí o que restava era segurar mesmo e brigar pra não perder o jogo. E aí, mas aí, enfim, os caras acabam achando um gol. Uma boa jogada lá. E no lance do gol, mais cabeça quente, porque o cara do Guarani foi lá e deu uma voadora na bandeirinha rosa, que é uma bandeirinha que representa aí, se eu não me engano, o Outubro Rosa. E aí o Edu saiu louco do banco, foi pra cima do cara, pega o cara pela gola assim, começa a brigar com ele, apontar pra bandeirinha, e era aquela confusão, tem que separar, o juiz chega e expulsa o Edu também. Alex, as bandeirinhas de escanteio tem o símbolo do Cruzeiro, e o cara, quando chutou a bandeirinha, ele tava chutando o símbolo do Cruzeiro, por isso que o Edu ficou naquela revolta. Porque um jogador que fez o gol na comemoração pulou na bandeirinha, depois veio outro jogador atrás e veio e pulou em cima também. E esse jogador já tinha Então, passagem pelo rival também, né? Então mais uma provocação. Exatamente. Então, uma provocação mais do que provocação ali, né, direta. Essa semana eu vi coincidentemente eu vi um vídeo, tava falando que tava mostrando respeito dos jogadores na Europa, que nos estádios tem o símbolo dos clubes no chão. O dono dos estádios, né, o Manchester City lá, tem o símbolo dele no chão. Os jogadores adversários, na hora de cruzar o saguão, desviava do símbolo do clube no chão para não pisar no escudo do time adversário que estava enfrentando. Ele estava mostrando alguns jogadores que faziam isso, outros jogadores que ignoravam, que pisavam. Aí começou a ter exemplos, né? Os jogadores como o Cristiano Ronaldo mesmo, evitando de pisar em cima do escudo do time adversário, no caso é o Atlético de Madrid, lá no gramado. O Suárez evitando de pisar no escudo do adversário. Então, tipo assim, isso mostra respeito, né, cara, com a instituição. Exatamente. E aí, isso é valioso. O Cruzeiro não pode perder o respeito, não pode dar esse mole de jogador, não pode. A culpa é do Cruzeiro, né, cara, no final das contas. Porque os caras tripudiaram ali, fizeram aquela rivalidade. Foi que nem teve o jogo do Vasco lá com o Sport. Raniel empatou lá no pênalti e foi pra cima da torcida lá na comemoração. A catimba. Vai existir, futebol brasileiro, é isso. A torcida invadiu o campo e queria matar o cara. Aí não pode, aí já tá errado. O Raniel é de Recife, né? E começou no Náutico. Santa Cruz. No Santa Cruz? Então já tem aquela história também de rivalidade, né? Olha aí, já foi então bem direcionado ali também nesse caso. Aí no caso nosso aqui, né, o Daniel Júnior cagou no começo, fez aquela né, não deveria ter sido infantil com aquela expulsão. O Machado reclamou bastante, tomou amarelo de graça, já que o juiz não ia ceder mesmo, porque ele já tinha dado sinais que ele estava a fim de aparecer quando ele amarelou o Cabral. E aí, no outro, que o Túlio falou, na outra falta que o Machado fez, talvez nem fosse para amarelo, mas o juiz falou, não, é aquele cara, pá, rua. E aí, o Edu foi pra cima do cara lá, entrou na catimba, né? E aí é foda, é bom, é legal que você viu o cara protegendo, né, o Cruzeiro, tentando proteger o Cruzeiro, mas é um prejuízo aí, cara. O cara tá fora. Mas enfim, reta final de campeonato, a gente tá... Isso aí é um dano que a única coisa realmente relevante é que a gente perdeu a invencibilidade no Mineirão, a coisa que a gente queria manter aí pra temporada, mas não teve jeito, e aí a gente perdeu o tom de música porque o técnico era o Moza. Piadinha cortada do Túlio. Vamos aos números, rapidamente, aqui do jogo contra o Guarani aí. Nós tivemos aí chutes, 7 chutes do Cruzeiro, 21 do Guarani. Então o Guarani 3 vezes mais tentando, né, porque tinha muito mais gente em campo. Chutes a gol, o Cruzeiro ainda conseguiu chutar 2 bolas do gol. O Guarani com
com 21 também. 22 bolas no gol. Posse de bola. E aqui que você vê a diferença. Por que foi tão prejudicial e isso seria para qualquer time que perdesse 2 jogadores. O Cruzeiro teve 42% da posse de bola. Um time que costuma ter mais de 70%. Contra 58% do Guarani. Demos 344 passes contra 466 deles. Tivemos 80% da precisão desses passes contra 86% deles. Cometemos 8 faltas contra 14 deles, ou seja, bem menos faltas que nós cometemos. 3 amarelos para o Cruzeiro, 8 amarelos para o Guarani, 3 vermelhos para o Cruzeiro, 0 para o Guarani, 0 impedimento do Cruzeiro, 1 impedimento do Guarani, 5 escanteios para o Cruzeiro, 5 escanteios para o Guarani. Enfim, não tem muito o que falar, né, Túlio? Né, Valdinho? Isso aqui foi um jogo que esses acontecimentos aí da arbitragem aí meio que ditou o rumo dele e 1-0 foi o que o Guarani conseguiu na circunstância de vantagem que eles conseguiram durante a partida. Na verdade, temos que falar que o que aconteceu nesse jogo vai refletir no próximo jogo contra o Novo Horizontino. Pelas declarações do técnico aí, a gente já vai entrar com um time alternativo. Vai ser... E o Novo Horizontino, que é nosso próximo adversário, está lutando contra o rebaixamento, né? Um jogo fora de casa. E o Cruzeiro, cara, já tá pensando em 2023 mesmo, não tem jeito. O único compromisso nosso é o jogo da taça, é isso que os jogadores estão pensando. Agora é bola pra frente, não tem mais o que fazer, não. E a gente também, para ser justo, tem que falar que antes das expulsões, o Guarani já estava jogando melhor que o Cruzeiro. Já estava criando mais oportunidades de gol, estava com mais posse de bola. Então, as expulsões foram só a confirmação da tendência do que já estava acontecendo. Uma curiosidade nesse jogo aí é que além dos 3 jogadores, né, o Edu do banco, o Daniel Júnior e o Machado em campo sendo expulsos, teve também o preparador físico expulso e o Pesolano não foi expulso. Olha aí, rapaz. Papá, paz e amor. E o Pesolano já tá tão de férias que ele mesmo falou que não tem mais nada que cobrar dos jogadores, as observações que ele tinha que fazer já foram feitas e tinha anunciado que o Cruzeiro ia jogar com time alternativo já na coletiva, que o Gabriel Mesquita já estava confirmado como titular no gol, que era o único jogador do elenco ainda que não tinha entrado e vai ter a oportunidade dele jogar, e que ele faz questão de ganhar o jogo da taça, que é o jogo de festa da torcida, de encerramento da temporada, e esse jogo ele quer ganhar. A gente tem que ver se os jogadores vão querer ganhar também, né? Porque não adianta o Pesolano ficar gritando lá de fora se os jogadores não entregarem também dentro de campo. Então vamos aguardar as cenas aí das próximas rodadas para ver o comportamento da equipe, como é que vai ser. Esse jogo da taça vai contar com a presença do Montijo, do Alex e do Valdir. Olha aí, rapaz. Você vai estar lá, Túlio? Não vou conseguir ir. Eu tava até vendo a possibilidade de viajar antes para BH para ver esse jogo, só que eu não vou conseguir. Eu vou ter que ir só na estreia da Série A ano que vem mesmo. Uma dúvida aí, Valdir. Esse Alex aí é o Alex 10 ou sou eu que você mencionou aí? Eu tô contando com você, hein? Ah, bom. Porque a hora que você falou, eu pensei, pô, Montijo, Alex, caramba, pô, legal, os jogadores estão aí. E o Valdir, falei, qual Valdir? Valdir Bigode? Esse cara jogou? Que isso, rapaz. Aí, ok. Você já jogou bola com o Disseu Lopes? Já? Não, então. Ó! Então. Olha aí, rapaz. O Valdir jogou com ele? Não acredito. Isso aí tem foto, rapaz. Isso aí, sei não, é fake news. Não, isso aí eu não acredito, não. Não, que isso, rapaz. Eu vou pedir o Disseu pra poder fazer uma declaração lá, então. Não, chama ele pro podcast, porra. Você é amigo dele? Vou falar com ele lá. Fazer entrevista com o Disseuzão aí, ó. Porra, imaginou? Já imaginou tudo? Olha aí. Eu vou chorar o tempo inteiro, né, cara? Não vou conseguir nem falar. Fortes Pô, emoções. o que eu vou falar com o Disseu Lopes? Tem nem roupa pra isso. Fortes emoções. Tá bom. Não, mas o esquema do Disseu, cara, é o seguinte, eu tava jogando bola no time e o time que eu jogava bola é ex-jogadores, né? Que já foram profissionais ou já tentaram ser profissionais, o pessoal boleiro. Uhum. Eu participava da pelada dos caras lá pra poder completar. E eles montaram um time pra jogar em Pedro Leopoldo, pra poder, numa inauguração lá de um evento em Pedro Leopoldo. Eu fui jogar com os caras lá. Quando eu cheguei lá, quem deu o pontapé inicial lá era o Disseu Lopes, entendeu? Porque ele mora lá na cidade. Ninguém mais, ninguém menos. Tá participando do evento e tal. E tipo assim, junto com os caras lá, conversando com todo mundo, na humildade. E na hora que você vê, você não reconhece, não cai a ficha. Você passa por aquilo ali. Só depois que o comentário dos caras, tal, você conversou com ele, não sei o que, tirou foto e tal. Aí eu vou descobrir que era o Disseu Lopes que tava lá, entendeu? Nossa, tipo assim, uma oportunidade que passa e você não percebe na hora. Após se fosse ídolo aí de outra equipe, você ia saber na hora que era ele.
Começou, hein? Um outro camarada aí, a pessoa de um time aí que tem um animalzinho saltitante. Olha, eu vou falar não, Túlio, mas eu sei de uma camisa verde e preta aí, com o nome do Alex. Sai fora, bicho. Ela tá lá no guarda-roupa dele nesse momento, viu? Ave Maria. Nossa, mãe. Deus me livre. Tô fora. Ok, então agora nós vamos ter o penúltimo jogo, né? Nós vamos enfrentar aí o Novo Horizontino fora. E esse jogo é o jogo que a gente vai ver peças diferentes, porque tiveram as expulsões do jogo anterior, né? Do Edu, do Machado e do Daniel Júnior. Então, e o Pesolano acho que já falou também que já vai dar uma misturada nesse time aí. Vamos ver o que vai acontecer. Esse jogo aí, o Novo Horizontino precisa muito desse resultado, né? O Novo Horizontino é o 16º nesse momento, né? Com 41 pontos. O CSA tá ali com 39 e é o único que ainda consegue escapar da degola, porque o Operário, o Brusque e o Náutico já foram rebaixados. Ô Valdir, você acha que o Novo Horizontino vai tentar se aproveitar aí dessa queda de rendimento do Cruzeiro aí com 3 derrotas seguidas e aí se consagrar, carimbar aí a permanência da Série B? E você acha que o Cruzeiro vai impor alguma dificuldade ou nós vamos... O que a gente pode aprontar lá? Cara, com certeza o Novo Horizontino vai tentar se aproveitar. Vamos lá para a tabela de classificação. Talvez nem com a vitória ele consiga confirmar a permanência na Série B. Depende muito do resultado do CSA. O CSA está apenas 2 pontos atrás do Novo Horizontino e se o CSA vencer, essa vitória do Novo Horizontino não adiantaria. Levaria para a última rodada. Então eles vão jogar a vida deles, como tem acontecido com os adversários do Cruzeiro. E no Cruzeiro a gente vai poder observar alguns jogadores, não só o goleiro, como vocês já disseram, mas eu gostaria muito de observar o Ageu no meio de campo. Nem sei se vai ser relacionado para a partida, porque a gente não sabe o que pensa o nosso técnico, né? Mas não vai ter o Machado. O William Oliveira já sabemos que não vai ficar. Então eu gostaria de ver jogadores com potencial que estão no clube e que vão permanecer no próximo ano. O Ageu é um deles, jogador da base, de meio de campo, com muito potencial e que não teve muita chance com o Pesolano ainda. O Kaique na lateral esquerda e outros jovens da base aí que poder jogar vai ser interessante. Novas peças vão entrar aí. Vai ser interessante de ver esse jogo aí. Esse jogo com o Novo Horizontino, como é que foi o primeiro jogo? Você lembra, Túlio? O Cruzeiro ganhou, acho que foi 2-0 no Novo Horizontino. Jogo tranquilo, o Cruzeiro dominou o tempo inteiro. Não teve grande dificuldade, não. E o Novo Horizontino estava numa fase boa, estava com aquele técnico que estava de auxiliar no Cruzeiro, estava numa sequência boa, o Cruzeiro passou por cima sem dificuldade. Foi com a Anais, né? Isso. Só que eu não acho que foi tão fácil, não. Eu tô lembrando desse jogo aí, não foi um jogo que o Novo Horizontino fez um gol, nós fizemos um gol com o Rafael Silva no segundo tempo, no Mineirão. O Rafael Silva entrou e fez o gol. Eu acho que foi. Foi uma dificuldade com o Novo Horizontino aí, cara. Não foi assim tão fácil, não, mas foi bom o jogo. Foi, mas o Cruzeiro tava naquela sequência de 89 vitórias seguidas, né? Então não teve... Imparável. Não teve assim, não foi grande, não teve muito drama, não. O jogo com mais drama que teve nas vitórias do Cruzeiro, acho que foi contra o Sport, né? Começou perdendo e teve que fazer a virada. Mas sobre esse jogo aí contra o Novo Horizontino, cara, assim, o Pesolano mesmo já falou que tá de férias, né? O elenco já tá, os jogadores já sabem quem vai ficar, quem vai sair. Então é só ver mesmo a questão do Giovani na lateral direita. Vamos ver se o Ageu joga. Tem o Kaique. Vamos ver se o Luiz Felipe tem mais uma chance na zaga. E ver também. O goleiro não dá nem pra cobrar, né? Porque vai ser o primeiro jogo dele desde abril, maio. E o Cruzeiro já contratou outro goleiro, né? Eu não tô sabendo não. Quem que é esse goleiro que o Cruzeiro contratou? O goleiro que veio do Atlético Paranaense aí? Ah, sim. Que tava na reserva lá, né? Isso. Então vamos ver o que o Cruzeiro vai arrumar. Mas não espero nada de útil desse jogo. Deve ser mais uma derrota aí pro Cruzeiro. Que emendando essa sequência de derrotas aí, fica no mesmo lugar da tabela. Absurdo isso. Não importa o que aconteça com os outros, né? E é incrível, porque o Cruzeiro perdeu 3 seguidas, empatou uma. Dos últimos 5 jogos só teve uma vitória, né? Teve só 4 pontos somados. E ele tá
13 pontos na frente do segundo colocado, que agora é o Vasco. Então, assim, o campeonato realmente é muito difícil pros outros. Pro Cruzeiro, a gente passou por cima e resolveu logo, com muita competência e muita efetividade. Esse jogo com o Novo Horizontino aí, o Cruzeiro realmente vai poder testar algumas peças, mas se o próprio Pesolano já falou que nós estamos de férias, o pessoal não vai também querer morrer por causa desse jogo, não. Que nem eu falei, o jogo passado ainda tinha invencibilidade, que era alguma coisa que valia. Esse, definitivamente, é só mesmo fazer aí talvez um teste com alguns jogadores, que nem o Valdir falou, colocar um goleiro novo aí diferente, uma coisa assim pra gente ver em campo. E aí o último jogo realmente é o jogo da entrega da taça, que todo mundo vai querer ver o time se impor, sair com uma boa vitória para poder fazer uma grande festa e coroar essa campanha da Série B. Bom, mas de toda forma, vou fazer aqui a tradicional rodada de palpites, mesmo assim. Começar pelo Valdir. O que você acha aí, Valdir, que vai ser o resultado desse jogo? Acho que nós vamos ganhar o jogo da taça aí mesmo, uns 3-0. De novo, cara. E contra o Novo Horizontino, o que você acha? Tem um jogo Novo Horizontino ainda, né? Esse jogo aí tem cara de 1-1. Cara de 1-1. Ok. Esse jogo, Túlio, vai acontecer aonde mesmo? Lá em Novo Horizonte. E fica? Em São Paulo. Sim, cara, eu tava olhando aqui, eu tava achando isso com a cara de Rio Grande do Sul, não sei porquê. É porque tem um time lá em Santa Catarina, que é o Criciúma, com uniforme parecido, né? Acho que não foi por isso, não. Acho que é por causa desse nome Novo Horizonte. Não tem alguma coisa Horizonte? É porque lá no Rio Grande do Sul tem um Novo Hamburgo, né? Você deve ter achado parecido os nomes. Pode ser. O que você acha, então, que vai rolar aí nesse jogo aí, lá em São Paulo, no interior de São Paulo? Esse jogo aí, cara, vai ser um jogo duro de ver. Então eu acho que vai ficar uns 3-1 pro Novo Horizontino. Olha aí, cara. Duro de ver, 3-1, o Valdir acha que vai ficar ali 1-1. Eu vou chutar aí, sei lá, 2-2. Eu acho que se a gente perder pro Novo Horizontino, eu acho que a gente já rebaixa o CSA, né? O Novo Horizontino acaba se escapando, o CSA consegue empatar com a Chape em número de pontos, apesar que são 2 jogos. Não rebaixa ainda, não rebaixa. É. Depende do jogo do CSA, né, cara? Se o CSA vencer o jogo dele, não rebaixa. É. Inclusive, a Tombense, que há pouco tempo aí estava garantido na Série B, se ela não abrir o olho, ainda pode ser rebaixado. Olha aí, é mesmo, cara. Tombense está em 14º aí, com 44 pontos e correndo risco, né? Olha aí. A parte de cima deu uma estabilizada ali no G4, porque os times ali que estavam perto do G4 ajudaram quem estava no G4, né? Fizeram ali ou alguns perderam ou empataram entre eles e agora está a distância de 4 pontos em 6 possíveis para o Bahia, que já jogou. O Grêmio ainda vai jogar, mas o Bahia tá com 58 pontos, o Ituano, que é o quinto ali, tá com 54. Então ficou muito difícil para qualquer outro querer subir que não seja esses 4. Na verdade, né, só para completar, Alex, o que definiu aí o G4 foram os confrontos diretos, né, que as equipes menos tradicionais ou que estavam ameaçando quem estava no G4 perderam praticamente todos os confrontos ou empataram. Não conseguiram, como a gente já tinha comentado, eles não conseguiram, tiveram força suficiente, né, para passar. Só chegaram, mas não conseguiu. Na hora que foi no confronto direto, o Sport precisa de vencer o Vasco. Aí patinou, né? Esse tipo de coisa aí que pesou muito. Como diria o filósofo Galvão Bueno, né? Chegar é uma coisa, passar é outra. Muito bem. Quinta-feira, 7 da noite, então, vai ter aí Novo Horizontino Cruzeiro. Vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, o time do Papá Pesolano. Considerações finais aí? Eu queria só agradecer aí o comentário, né, a interação. E já tem um desafio novo aí para quem souber o motivo da seleção italiana jogar de azul, pode comentar lá. Legal, isso aí é legal, hein, cara. Não tem azul na bandeira. Muito interessante. Alguma coisa, Túlio? Não, tô tranquilo. Ok. O Túlio está tranquilo, eu tô tranquilo também, o Valdir tá tranquilo. Então a gente só tem que agradecer a todo mundo que tá aí até agora com a gente. Se vocês quiserem falar com a gente, façam como o Henrique. Vão lá no YouTube, largam um comentário que a gente vai ler aqui. E vamos ver o que vai acontecer aí no próximo jogo. Ainda vai demorar uns dias para ter esse anúncio aí do Gordão, que todo mundo tá de olho para saber o que vai ser isso. Vamos ver se a gente vai lá em Lafayette ou não, né, Valdir? E aí a gente comenta o que pode ter acontecido. Mas de toda forma, um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.